Olá, pessoal! Aula de geometria, eu gostaria de passar dessa forma, porque eu queria explicar o conteúdo de uma forma mais simples, mais fácil não, mas mais simples um pouquinho, e dessa forma dá para todos os alunos participarem. Matemática, professora Cristiane, todo mundo já sabe, né? Não precisa eu ficar repetindo isso. Mas vamos começar com figuras semelhantes, né? Figuras semelhantes são aquelas que possuem ângulos correspondentes semelhantes. Os ângulos semelhantes, pessoal, na maioria das vezes eles são iguais. Vamos lembrar que o que são ângulos? É a parte interior de cada figura geométrica. Nos nossos triângulos aqui, nós temos 3 ângulos. Temos um ângulo reto e 2 ângulos agudos. E os lados correspondentes são proporcionais. O que é isso? São proporcionais. Se um lado medir 5, o outro vai medir 15, é a mesma proporção de um medir 4 e o outro medir 12. Espera aí que já eu explico. Essa proporção entre os lados e a semelhança entre as figuras garantem também a existência de uma propriedade envolvendo suas áreas. O termo semelhante quer dizer figuras que mantêm a mesma forma, com variação ou não das medidas de comprimento das dimensões. Ou seja, são figuras semelhantes. Por exemplo, eu tenho 2 canetas azuis, todas as minhas 2 canetas são Bic, 2 canetas semelhantes. Aqui nós temos 2 triângulos semelhantes, agora eles têm as regras, né? Para se manter semelhante, os lados e os ângulos têm que suas formas. Os lados, cadê que eu li bem aqui? Os ângulos têm que ser correspondentes e os lados têm que ser proporcionais. Ampliação e redução de figuras. O que é a ampliação? Ampliação, quando ampliamos alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior. O nome já está dizendo, é ampliação. Com ângulos equivalentes, os ângulos vão ser iguais e as medidas dos lados correspondentes vão ser proporcionais. Exemplo, note que o hexágono foi ampliado 2 vezes, dobramos o seu tamanho. Ou seja, os ângulos permanecem os mesmos, pessoal, os ângulos internos da figura. Os lados, né, vão ser dobrados, ou seja, de 1 centímetro passa a ser 2 centímetros. Do hexágono aí. O hexágono é aquela figura que tem 6 lados, e aqui ele está, os vértices deles estão indicados pelas letras maiúsculas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. É possível notar que seus ângulos permanecem com a mesma medida, congruentes, ou seja, ângulos permanecem. Toda vez que a gente vai dar aula lá na sala, eu digo, pessoal, quando aparecer a palavrinha congruente, a gente troca pela palavrinha igual, né? Então, é possível notar que os ângulos permanecem com a mesma medida, ou seja, iguais, mas as medidas dos seus lados correspondentes ampliarão, né, de maneira proporcional. Redução. O que é a redução da figura? A ampliação é quando ela aumenta e a redução é quando ela diminui. O processo inverso da ampliação é conhecido como redução. Quando reduzimos uma figura geométrica, obtemos outra menor, com ângulos equivalentes e a medida dos lados correspondentes proporcionais. Ou seja, os ângulos, que são a parte interna da figura, o ângulo A, B, C e D, vai permanecer congruente e os lados vão ser proporcionais. Ou seja, essa primeira figura, o lado tem 3, do A para o B são 3 unidades de medida. E na segunda figura, do A
para o B são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é proporcional. 3 é proporcional a 6, foi duplicado, né? Note que 1 quadrado foi reduzido 3 vezes. É possível notar que seus ângulos permanecem com a mesma medida, congruentes, que foi o que eu acabei de falar, né? Mas as medidas dos lados correspondentes reduziram de maneira proporcional. Um lado era 6, ficou 3, menor. O lado maior, AB, ficou menor para 3. O lado BC também é a mesma coisa e assim por diante. Figuras semelhantes e congruentes. Vamos aqui saber qual é a diferença de uma para outra, ou se são parecidas, né? Figuras congruentes são aquelas que possuem as mesmas características e o mesmo tamanho. Eu já falei. Quando você tiver a palavra incongruente, você troca por iguais. Vamos lá. Figuras iguais são aquelas que possuem as mesmas características e o mesmo tamanho. Figuras semelhantes são aquelas que possuem as mesmas características, mas tamanhos diferentes. Olha aí a diferença. Já as figuras diferentes são aquelas que sequer possuem características parecidas. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade aí do slide, né? Vamos lá. Duas figuras. Existe a semelhante e a não semelhante. A semelhante, existe a congruente e a não congruente. As que não são semelhantes, o nome já está dizendo, elas não têm semelhança nenhuma. Semelhança de polígonos ou de regiões poligonais. Polígonos são figuras geométricas, né? Os ângulos, eles são indicados aqui A, B, C, D. Essa figura, ela tem 4 lados, né? Então, aqui, ó, os ângulos A é semelhante a A, B é semelhante a B e assim por diante. São chamados ângulos, que é a parte interior que tem aqui na nossa figura. São chamados ângulos correspondentes. Observe que eles são congruentes, têm a mesma medida. Os pares de lados, AB, AB, BC, BC, CD, CD, AD, AD, chamados lados correspondentes, eles são proporcionais. Ou seja, se um aumentar de 3 para 6, o outro também tem que aumentar proporcionalmente. Então, a gente lê assim, ó. AB está para B, assim como BC está para BC, CD está para CD e proporcionalmente. Concluímos assim que o polígono ABCD é semelhante ao polígono que tem a vírgulazinha em cima, que é o semelhante ao ABCD. Indicamos essa semelhança da seguinte forma. Olha aí como é que indica, ó. A, B, C, aí tem o tiozinho, aí tem as letras do alfabeto maiúsculo com a vírgulazinha em cima, que indica semelhança. Nesse caso, dizemos que a razão de semelhança entre os polígonos ampliados e o polígono original é 4. Isso é, qualquer lado do polígono semelhante tem, por medida, o quádruplo da medida do segmento correspondente a ABC. Portanto, a razão de semelhança dessa ampliação é K igual a 4. Entenderam, né? Eu acabei de falar, ó, se um aumentar de 3 para 6, o outro também tem que ser proporcional. Aqui a razão de semelhança dos nossos quadriláteros é 4. Se um lado aumentar 4, o outro também vai ser proporcional. Os lados correspondentes são proporcionais. Acabei de falar. E os ângulos correspondentes vão ser iguais. Os ângulos nunca mudam, pessoal. Eles sempre são congruentes. Semelhança de triângulos. Professora, você já vai continuar com
é o mesmo conteúdo, meu povo, é só continuação, tá bom? Dois triângulos são semelhantes quando a medida dos seus ângulos correspondentes é igual. Essa é uma característica que pode ser ampliada apenas aos triângulos, pois, para os outros polígonos serem semelhantes, além dos ângulos correspondentes, congruentes, a medida dos lados também deve ser conferida e é preciso verificar se existe proporcionalidade entre eles. O que isso quer dizer? Que o triângulo, pessoal, para ele ser semelhante, ele precisa só que as medidas dos seus ângulos sejam correspondentes, né? Já as outras figuras, além do ângulo, os lados também têm que ser proporcionais. Na figura abaixo, o triângulo ABC, DEF são semelhantes. Os ângulos pintados da mesma cor são ângulos correspondentes e também são congruentes, ou seja, também são iguais. Ó. O verde é igual ao verde. O azul é igual ao azul por causa dos risquinhos. Vocês lembram? Quando eu falava dos risquinhos? 2 risquinhos é correspondente a 2 risquinhos. 3 risquinhos também é correspondente a 3 risquinhos. Ou seja, as cores são iguais e os risquinhos também são iguais. Além disso, os lados correspondentes, consequentes, são proporcionais. Como é que a gente lê a proporção? AC está para DF. Aqui, ó, AC do triângulo está para DF do triângulo maior. E BC do triângulo menor está para EF do triângulo maior, da mesma proporção. AB está para DE do triângulo maior. Tudo isso vai ser igual a K, aquela proporção que a gente falou anteriormente. As medidas dos lados dos triângulos ABC são ABC com letra minúscula, né? Para o triângulo DF ser semelhante a ABC, devemos multiplicar as medidas de ABC pela constante K. Portanto, as medidas dos lados do triângulo DF são KA, KB e KC. Tem lá na figura, se você quiser ver, é só voltar aqui, ó. Aí, conferindo as letrinhas que são proporcionais. Se um lado aumentar 2, o outro também vai ter que aumentar. Se o outro aumentar 3, o outro também vai aumentar proporcionalmente. Como os triângulos são semelhantes, podemos afirmar que A e D são ângulos congruentes com a mesma medida. B e E são ângulos congruentes. C e F são ângulos congruentes. A razão entre a altura correspondente é K. A razão entre duas medidas correspondente é K. A razão entre as bissetrizes também é K. Os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, existe um número real positivo. Ou seja, tudo isso aí está resumido a essa formulazinha aqui, ó. Que vocês vão ler comigo para aprender, relacionar a figura à fórmula. Assim, ó, você volta na figura, aí você vai associando. Aqui eu tenho um pincel, deixa eu ver se eu sei colocar o pincel. Vem aqui, pronto. AC, aí você vai procurar. Professora, AC, DF. Vamos procurar o... Perdão. DF. AC está para DF. CB, aí você olha aqui, ó. O lado CB está para FE. E a última proporção AB está para DE. Pronto. Tudo isso tem que ser igual a K, igual a um número que vai tornar eles proporcionais. Vamos continuar. E aí eu parei aqui, não foi? Propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Toda reta paralela a um dos lados de um triângulo que cruza os outros dois lados em 2 pontos distintos determina um triângulo semelhante ao primeiro. Ou seja,
Aqui o nosso triângulo original é A, B e C, que é o maior. Nós traçamos duas retas, a reta GF e a reta DE. Construímos mais dois triângulos. Isso quer dizer que esses triângulos são semelhantes ao primeiro. No triângulo ABC temos que DE é semelhante a CA, AB semelhante a GF. Está para, com isso, de acordo com o teorema fundamental da semelhança dos triângulos, eles são semelhantes. Vamos finalizar aqui com os casos, né? O primeiro caso é ângulo, ângulo, ângulo. Se dois triângulos têm ângulos congruentes, esses triângulos são semelhantes. Segundo caso, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm dois lados correspondentes proporcionais e os lados compreendidos por esses lados são congruentes, esses triângulos também são semelhantes. E o último caso, se dois triângulos têm os três lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Finalizando assim, vamos finalizar aqui a nossa aula, né, de figuras semelhantes. E até a nossa próxima aula, videoaula.